amados irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Estudo de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 9, cujo título é O Cuidado Amoroso do Senhor com a Sua Igreja. E essa mensagem, eu tenho certeza que será impossível terminar ela numa mensagem só. Então, provavelmente deve ter aí o Cuidado Amoroso do Senhor com a Sua Igreja 2, alguma coisa nesse sentido. E eu espero, oro ao Senhor, que nesse momento nós estamos vivendo, esses dias tão difíceis, o Senhor possa encorajar eu e você e nos mostrar que o Senhor está cuidando da sua igreja. Ou realmente você crê que o Senhor, nos momentos mais difíceis, ele abandona a sua igreja? Nos momentos mais complexos, o Senhor vira as suas costas para nós? Não. O Senhor nunca faria isso com a sua igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Nós não compramos ela com o nosso sangue. Se você tivesse comprado algo, dado seu sangue em troca, isso que você comprou seria extremamente precioso para você, porque custou o seu sangue. Não custou o seu suor, não custou o seu tempo, não custou o seu trabalho, custou a sua vida. Então, o que custa a nossa vida tem um valor inestimável para nós mesmos. Talvez para os outros não tenha tanto valor assim, mas para nós, puxa, como não tem valor? Foi a minha vida que eu dei em troca. Irmãos, o Senhor, ele deu a sua vida pela sua igreja. O Senhor morreu por nós. O Senhor morreu pela sua igreja. A verdade é que o Senhor, de certa forma, morreu por todos os pecadores, no sentido de estar disponível para todos eles. Mas, no sentido mais estrito, se você for olhar com muito cuidado, o Senhor morreu realmente pela sua igreja, pelo seu povo. Porque só aqueles que realmente aceitaram o Senhor é que reconheceram a importância desse preço que o Senhor pagou por nós, o qual nenhum homem não poderia pagar e nunca poderá, e ninguém jamais poderá pagar o preço da redenção. Então vamos desfrutar dessa mensagem e vocês vão ver como o Senhor é cuidadoso, amoroso conosco. Bom, a prova que Apocalipse ele nos mostra o Senhor de uma maneira muito diferente dos evangelhos. Isso é verdade que nos mostra. Por exemplo, o Evangelho de João. Vamos pegar o Evangelho de João como exemplo, já que o Apocalipse também foi escrito pela mesma pessoa, por João. Tanto o Evangelho de João quanto o Apocalipse foi escrito por João, mas essas palavras todas não vieram de João, vieram do Senhor, é claro, não é? O Evangelho, tudo que João escreveu, não veio dele, veio do Senhor. O Apocalipse também não veio dele, veio do Senhor. Mas no Evangelho de João, João nos mostra, falando de si próprio, claro, mas de uma maneira muito humilde, João fala, ele refere a si mesmo como discípulo amado. Ele nem mesmo consegue, ele nem mesmo refere o seu próprio nome, né? E aí, João, como discípulo amado, por exemplo, na última ceia do Senhor com seus discípulos, antes de morrer, João reclinou-se no peito do Senhor. Então, você veja, no Evangelho, Cristo ele é tão amoroso, ah, é um cordeiro tão manso, tão humilde, que João ele conseguiu reclinar o seu peito no ombro do Senhor com muito amor. Que, que imagem maravilhosa, né? Que visão tremenda. E o mesmo que acontece com João, o Senhor também nos deu o direito de cada um de nós reclinar a nossa cabeça no peito dele. O peito é o lugar do amor, né? Onde é o melhor lugar para você colocar a sua mente? Cabeça é mente. Onde é o melhor lugar para você colocar a sua mente? Seus pensamentos, arrazoamentos, os meus, os seus. Aonde é o melhor lugar nós colocarmos nossa mente? No amor do Senhor. Coloca a sua cabeça no amor do peito do Senhor. Deixa o amor do Senhor infundir os nossos pensamentos. Deixa o amor do Senhor preencher, ocupar nossa mente. Que possamos o tempo todo pensar no grande amor que o Senhor teve por nós, que é indescritível, não é?
que a nossa mente, tudo que nós fizermos e pensarmos, nosso propósito, a nossa alma, que é a mente, vontade e emoção, mas cuja parte liderante é a mente, esteja ocupado o tempo todo com o peito do Senhor, ou seja, com o seu amor, com o seu grande amor que ele tem por nós. Mas, se você for para o Apocalipse, você vai ver o mesmo João que um dia reclinou o seu peito, aliás, você reclinou sua cabeça no peito do Senhor, perdão, o mesmo João que um dia reclinou sua cabeça no peito do Senhor, e agora em Apocalipse, esse mesmo João cai de quatro ao ver o Senhor, cai como morto ao ver o Senhor. Então, o Cristo que aparece em Apocalipse é muito diferente nesse sentido do Cristo que João viu no Evangelho. Se você olhar, por exemplo, você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 17, olha o que João fala, acompanha aí. Quando João viu esse Cristo maravilhoso, ele reclinou sua cabeça no peito dele? Não, caía a seus pés como morto. Ah, irmão, ou esse Cristo Apocalipse, ele é tão poderoso que ele veio para julgar, que ele realmente aparece um Cristo assustador. Mas, antes de João ver esse Cristo assustador, ele vai mostrar aqui para nós que ele também viu um Cristo muito amoroso, um Cristo que cuida da sua igreja, que acompanha a sua igreja, que anda no meio das igrejas, para ver a condição de cada igreja e também para tratar com cada um de nós. E Apocalipse, João não deixa de falar do grande amor do Senhor. No versículo 5 do capítulo 1, ele fala assim: da parte, lê comigo aí, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Antes de falar desse Cristo que, por um lado, assusta, é um Cristo em glória, Cristo glorioso, João deixou bem claro que o Senhor é aquele que nos ama, é aquele que nos libertou dos seus pecados, dos nossos pecados, né? Então, entenda, irmão, que o Senhor, antes de mostrar como aquele glorioso, aquele que vem, né, trabalhar na sua igreja, João deixa bem claro que ele primeiro fala do Cristo que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados. Isso é para que a gente tenha certeza absoluta que tudo que vai daqui para frente, essa imagem de Cristo, até glorioso, até assustador, que faz João cair aos pés como morto, não está fora do amor do Senhor. É o Senhor nos amando. Então, quando o Senhor trata com a sua igreja, isso é o grande amor dele. Ele continua sendo aquele que nos ama. João não fala aqui no versículo 5 que é aquele que nos amou. João não fala no versículo 5 que é aquele que nos amará. João fala no versículo 5 que é aquele que nos ama. Ele continua nos amando, nos amou, nos ama e sempre nos amará. E ele, pelo seu sangue, nos libertou. É o Cristo que por amar, liberta. Irmão, quando o Senhor nos ama tanto, ele vem para nos libertar. O amor de Deus é libertador. O amor de Deus, ele liberta, nos liberta de nossos pecados, dos enganos, de todas as coisas negativas do universo. O amor do Senhor é uma libertação imensa, indescritível, né? Mas vamos voltar, vamos continuar onde nós paramos na semana passada. Semana passada nós falamos que João teve a primeira grande visão que João teve aqui é a visão das igrejas, das coisas vistas, das 7 igrejas, né? E aí nós falamos que para ter essa visão nós precisamos estar no Espírito. Então vamos lá para o versículo 10. João fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E falamos sobre o Espírito, falamos sobre a importância do dia do Senhor. Você se recorda, né? E continua. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, né? Até o nosso irmão Davi, no seu compartilhar muito precioso, na final da reunião passada, nos falou que a voz do Senhor é a voz que sacode o universo e sacode nosso ser. É uma voz, é uma grande voz, é uma voz como de trombeta, é realmente para nos despertar. Irmão, irmã, eu quero te convocar, eu quero te convocar, meu irmão, minha irmã, junto comigo, nos convocar para vivermos e andarmos no nosso espírito. Tudo que Deus tem para nós hoje está no nosso espírito. Às vezes nós ficamos tão confusos nas situações porque os irmãos não estão mais exercitando o seu espírito. Os irmãos não estão mais voltando-se para ouvir com quem fala com eles. Aqui fala assim: achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás,
de mim. João olhava para frente, porque João estava querendo ver as coisas que viriam para frente, que Apocalipse é um livro de profecia, que vai acontecer, das coisas que vai acontecer, né? Das coisas que estão para acontecer. As coisas que vão acontecer são coisas que vão acontecer lá para frente. Mas antes do Senhor falar das coisas que vão acontecer para João, o Senhor dá, entre aspas, um grito nas costas dele. Então fala para João, olha para trás primeiro. Vire-se, volte-se para mim. Volte-se para mim, me veja no seu espírito. Irmão, irmã, nós precisamos aprender a ter discernimento. O discernimento vai nos revelar as situações do nosso dia a dia, e quem nos dá é Cristo no nosso espírito. É Ele que, quando nós voltamos ao nosso espírito, Ele toca um som de trombeta tão forte, irmão, que até um surdo ouviria. Até um surdo ouviria. Você já ouviu uma voz de trombeta? Ainda mais tocando bem aqui atrás de você? Vocês lembram na época da Copa do Mundo, né? Desculpa a comparação chula. Na época da Copa do Mundo, eles tinham aquelas trombetas assim de gás. Eu apertava aquele negócio assim, você ouvia até quilômetros de distância. Se fosse perto de você, até te ensurdecia. Irmãos, a voz do Senhor no nosso espírito é muito mais poderosa que qualquer som de trombeta de gás. A voz do Senhor é uma grande voz, como de trombeta. Você e eu temos ouvido essa voz? Nós temos ouvido a voz de trombeta? A voz que fala conosco, nosso espírito, que é tão clara como ao sol ao meio-dia? Mas quando o Senhor nos chamar, no nosso espírito, nós precisamos ter a primeira atitude, nos voltar. Nós estamos sempre interessados em olhar para as coisas da frente. Mas antes de começar a ver as coisas para frente, que vai acontecer, volte para o Senhor no seu espírito, ouça Ele, o que Ele quer te mostrar. Primeira coisa que vai nos mostrar é Ele próprio e o que Ele está fazendo com as suas igrejas. Quando João se voltou, vamos ver o que ele viu? E aí, ouviu como voz de trombeta dizendo. Primeiro ele ouviu uma voz bem alta de trombeta dizendo, versículo 11: O que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que o Senhor queria mostrar para João deveria ser escrito e enviado para as 7 igrejas, para as igrejas. Tudo que o Senhor quer nos mostrar, tudo que está acontecendo, o Senhor está nos mostrando, o Senhor quer fazer isso para edificar e cuidar da sua igreja. Na verdade, eu quero dar para os irmãos, né? Bom, vamos ver o versículo 12. Primeiro, voltei-me. João só ouviu no versículo 11. Primeiro ele ouviu uma voz falando como de trombeta. O que você está vendo, escreve e manda às 7 igrejas, tá? Aí para o nome das igrejas. Mas ele só ouviu. Aí, no versículo 12, ele voltou. Voltei-me para ver. Primeiro nós ouvimos, depois nós precisamos ver. Irmão, primeiro ele ouve um som de trombeta, depois ele tem uma visão. Eu quero dizer para os irmãos, se nós não aprendermos a ouvir Cristo no nosso espírito, nós nunca poderemos ver o propósito de Deus. A visão vem primeiro pelo ouvir. Ouvimos o Senhor, depois ele nos mostra. Por isso que as 7 igrejas, quando você vai ler as 7 cartas, nós vamos passar mais para frente mensagem, mais para frente pelas 7 cartas, né? Que é o que João ouviu e viu. Você vai ver que cada carta, o Espírito termina falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se nós não ouvirmos o que o Senhor está dizendo para nós, para as igrejas, o Senhor está dizendo para as igrejas. Se nós não ouvirmos o que o Senhor está dizendo para as igrejas, nós nunca vamos conseguir ver o que o Senhor quer fazer. E o que Ele está fazendo. É o voltar-se, o arrepender-se. Voltar é arrependimento. Sabe, a palavra arrependimento no grego é metanoia. E metanoia quer dizer quer dizer mudança. Noia, mente, tá? Então, metanoia quer dizer mudança de mente, que é a palavra no grego traduzida para o português como arrependimento. Então, arrependimento é uma mudança da maneira de pensar. E arrepender é dar uma viravolta, é voltar. É parar de olhar e volte-se.
Se nós não estivermos arrependendo, irmãos, todos os momentos, para ouvir o Senhor, nós não podemos ter a visão celestial das coisas. E o que está acontecendo no nosso meio exige de nós ouvir para depois ver. Vamos ouvir ao Senhor. Cheque no seu espírito. Ouça o seu espírito. Ouça o que o Senhor fala com você. E ele vai falar com uma voz de trombeta. Tá bom? E aí, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Volte-se. Às vezes o Senhor toca no nosso espírito, nós dá um grito, um trombeta no nosso espírito, e a gente não consegue discernir quem é o Senhor. Sabemos que alguém está falando, né? Mas quando nós arrependemos, nós conseguimos ver. E quando nós voltamos para ver, o que João viu? E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. O que são esses 7 candeeiros de ouro? São essas 7 igrejas, que foi falado no versículo 11, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aos olhos do Senhor, cada uma dessas igrejas era um candelabro. São um candelabro. Então havia 7 igrejas, 7 candelabros. Irmão, irmã, quero te perguntar, quantas igrejas o senhor tem? Quantas igrejas o senhor tem? Muito bem, Natal. O Senhor, universalmente falando, só tem uma igreja, não é? Só tem um candelabro. Porém, isso é universalmente falando, é o corpo de Cristo. Porém, na prática, quando você vai olhar essa igreja universal, que ocupa toda a terra, ela, na prática, em cada cidade, ela está prática como uma igreja, como 7 igrejas. O número 7 aqui, por que houve aqui havia 7 igrejas, não 11, não 15, não 4, não 3, não 5, mas 7? O número 7 é significativo. O número 7, na Bíblia, quer dizer a completação para o mover de Deus. É o que Deus tem completo, o número 7 é o número completo, para que ele possa levar a cabo o seu mover. O Senhor está se movendo nessa terra. A dispensação de Deus, dispensação é o que Deus está fazendo. Deus está movendo, se dispensando para dentro do homem. Nessa dispensação, nesse mover, Deus, ele faz isso de forma completa. Ele tem que se mover de maneira perfeitamente completa, como o número 7. E aí, na prática, o que você tem? 7 igrejas. Ou seja, as igrejas em cada cidade, elas são, número 7, elas são a expressão da igreja universal, tá? Porque a igreja universal ela é maravilhosa. Mas se você tiver algum problema, como é que você vai procurar a igreja universal? Por exemplo, eu sei que o Senhor tem uma igreja só nessa terra. Mas aí eu estou com um problema, eu preciso ter comunhão com o irmão. Estou com um problema, um exemplo, no meu casamento. Eu estou dando um exemplo, não preciso ter problema com o meu casamento, com a minha esposa. Mas dando um exemplo, estou com problema no meu casamento. Eu preciso ter comunhão com alguém. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Aí eu vou procurar a igreja universal? Como? Que jeito? Como é que eu vou procurar a igreja universal? Né? Eu vou falar assim, universal quer dizer o seguinte, a igreja, o corpo de Cristo místico, que ocupa toda a terra. Como que eu vou procurar esse... Não tem como, não é prático. Eu preciso da expressão prática, completa, onde Deus se caminha, se move, onde o Senhor se move, caminha, que é a igreja em cada cidade. Eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso da comunhão. E aí, por isso que precisa das igrejas, né? Ou outro exemplo, eu estou precisando me reunir com outros irmãos. Não que eu estou com problema, mas eu quero me reunir para ser encorajado, para ser fortalecido, para ser suprido. Agora, como que eu vou fazer isso? Para ser cuidado pelo Senhor? Agora, eu preciso, então, reunir com a igreja. Mas a igreja só conhece a igreja universal, no sentido universal, a igreja no mundo inteiro. Como que eu vou me reunir? Cadê? Cadê os irmãos? Eu preciso de irmãos da minha cidade, não é? E aí, por isso, existem as igrejas práticas em cada cidade. Então, Mateus 16, por exemplo, o Senhor revelou pela primeira vez para Pedro a igreja universal. Mas aí passou o capítulo 17, que é a transfiguração, que é o Senhor manifestando o seu reino, tem um significado muito precioso, eu não vou entrar aqui agora por causa do tempo. E aí no capítulo 18, o Senhor fala então, se você tiver um problema com o irmão, a quem procurar. Tem um problema com o irmão? Procura o irmão só você e ele. Se o irmão não se arrepende, leva mais um com você de novo e procura o irmão. Se o irmão não ouvir os dois agora, então diz a igreja, chama os presbíteros, né? A igreja quer dizer os presbíteros. Chama os presbíteros. Se o irmão não arrepende, aí você tem que então considerar como publicano e orar por ele.
Lutar agora no campo da oração. Então, Mateus 16 é a igreja universal. Mateus 18 tem um problema. Com quem eu vou procurar? Precisa da igreja prática, não é? E aqui entra as igrejas em cada cidade. Então, são 7 igrejas, mas ao mesmo tempo são uma, não é? É um candelabro só universal, mas que se manifesta na prática de forma completa com as igrejas na prática. Então, as igrejas em cada cidade, elas em conjunto, elas são para, para o Senhor levar a cabo o seu mover de maneira completa. Por isso, o número 7. Tá? Então, quando ele olhou, ele viu 7 candeeiros de ouro. Vamos entender mais os candelabros. Candeeiro, candelabro é a mesma coisa, tá? É a mesma palavra. Candeeiro, candelabro, castiçal, é tudo a mesma palavra, tá bom? Então vamos tentar entender os candelabros. Eu prefiro usar a palavra candelabro, gosto mais da palavra candelabro, mas é a mesma coisa de candeeiro, candelabro, castiçal. Então, vamos tentar entender isso, não é? Quando surgiu na Bíblia a primeira vez o candelabro? Surgiu lá em Êxodo, capítulo 21. Vamos ler lá? Êxodo 21. Abra sua Bíblia em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 31. Perdão, Êxodo 25, tá? Desculpa. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 31. 31. Fala assim: o candelabro. Até o versículo 40, né? Eu não podemos ler tudo aqui porque não dá, né? Mas vamos ler só o versículo 20 por causa do tempo. Mas eu te encorajo depois de você ler na sua casa e sozinho, tá? Ou com os irmãos, né? 31 fala assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. E aí, lá no versículo 38, fala de uma coisa maravilhosa. Ó. Olha o 37, quer dizer, também lhe fará 7 lâmpadas. O candelabro tinha 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar atrás dele. É isso, irmão Natal? É isso? Não? Então o que que é, então? Aqui fala, vou ler de novo aqui. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele, para frente. A iluminação é para frente. É para iluminar de fronte dele, ilumina o que está vindo para frente. Então, a 88 fala: as suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento puro se fala o candelabro com todos esses itens. Então, aqui, quando foi falado do candelabro pela primeira vez, foi quando Moisés, Deus estava revelando para Moisés para edificar o tabernáculo. Então, aqui era o início da função do tabernáculo. Então, a primeira vez que é falado, mencionado o candelabro, é para a construção do tabernáculo. E o tabernáculo simboliza o quê? Simboliza a edificação da igreja, não é? Então, o candelabro, toda vez que vocês vão ver que o candelabro for manifestado na Bíblia, ele é manifestado para a edificação da igreja. Ele sempre está relacionado com a edificação da igreja. O tabernáculo, naquela época, ele, como o candelabro ficava dentro do santo lugar, e o santo lugar ele era todo fechado por cortinas. Por exemplo, o tabernáculo tinha 3 partes. Ele tinha a parte exterior, que era o ato exterior. Ele tinha a parte do meio dele, que era o santo lugar, fechado por cortinas. E tinha a parte mais interna do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, também era isolado de cortinas. Então, a parte do ato exterior é aberta. A iluminação que vinha do ato exterior vinha do sol, ou seja, da luz natural, tá? E você sabe que o ato exterior simboliza também o tabernáculo também simboliza o homem, né? Deus simboliza também o ser tripartido do homem. Então o ato exterior é o corpo. Aqueles que vivem no corpo, na carne, o máximo que eles vão conseguir ter é luz natural, é luz que vem do sol. Não é uma luz que te ilumina de verdade, tá? Essa luz da carne é a luz que todo homem tem, crente ou não crente. Essa luz é a luz da sabedoria humana. Essa luz é a luz do conhecimento humano, né? Da filosofia, etc., né? Dos sábios dessa terra.
mas não passa de luz natural, luz da carne, né? Mas se você entrar agora para dentro do santo lugar, já o sol já não penetra lá, porque tem várias cortinas separando o ato exterior do santo lugar. Então, em teoria, lá dentro é muito escuro, mas você sabe que lá dentro do santo lugar, os sacerdotes tinham um intenso trabalhar ali. Eles tinham uma rotina de trabalho, sacerdotes, no santo lugar, todo dia. Eles acendiam incenso, botavam os pães da presença, cuidavam da luz do candelabro. Como é que eles iam enxergar lá dentro, aquele ambiente escuro, aquele quarto escuro, se não houvesse uma iluminação ali? Precisava de luz. E quem é que dava a luz ali? Era o candelabro. A luz que havia no santo lugar é a luz do candelabro. E no Santo dos Santos, que era mais íntimo ainda, mais escuro ainda, lá não havia nem a luz do sol, nem a luz do candelabro, o santo lugar, o Santo dos Santos, a luz do Santo dos Santos, a luz do candelabro, do santo lugar, não chegava no Santo dos Santos, porque havia uma cortina, várias cortinas densas separando o Santo dos Santos do santo lugar. Então, quem é que dava a luz dentro do Santo dos Santos? Era a glória de Deus, era a presença Shekinah de Deus. Então, voltando para o santo lugar, o candelabro estava ali. Irmãos, para que haja sacerdotes, para que sacerdotes na igreja. Quem são sacerdotes na igreja hoje? Isso é o tabernáculo. Estamos pegando como exemplo, como simbologia para a igreja de hoje. Quem são os sacerdotes na igreja hoje? Quem são? Os irmãos responsáveis? Os diáconos, diaconisas? Não. Quem são sacerdotes hoje na igreja? Todos os crentes. Cada irmão, cada irmã é um sacerdote. Se você creu, se você está na igreja, você está ali para servir ao Senhor. Todos os irmãos e irmãs são sacerdotes. Mas como nós podemos servir ao Senhor sem luz? Como nós podemos servir ao Senhor sem a luz do candelabro? Como nós podemos, por exemplo, praticar o altar de incenso, que simboliza as orações da igreja, sem luz? Como nós podemos servir o Senhor com os pães da presença, que é Cristo, as reuniões da igreja, que alimenta sem luz? Irmão, nós precisamos da luz. Tudo que fizermos tem que ser iluminado. Nós precisamos estar servindo o Senhor debaixo da luz, certo? Agora, essa luz, como fala no versículo 37, Êxodo 25, ela é para alumiar para frente, tá? O Senhor falou, lá em João capítulo 1, o Senhor falou que ele era a luz dos homens, não é? Vamos ler lá? Vamos lá para João capítulo 1, só para vocês entenderem, né? João capítulo 1 fala assim, versículo 4. A vida estava nele. Nele quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, o que é a nossa vida hoje? A nossa luz hoje? A nossa luz hoje é Cristo, mas Cristo como vida. Que fala, a vida estava nele, em Cristo. E a vida era a luz dos homens. Mas quem é Cristo aqui em João capítulo 1? É a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. Então, Cristo, ele é a palavra. A palavra de Deus é Cristo. Mas quando nós voltamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, buscando Cristo, não como letra morta, mas buscando Cristo, o que nós ganhamos? Ganhamos a vida de Deus. A palavra de Deus, Cristo com a palavra, traz para nós a vida. E essa vida que está em nós, ela funciona como uma luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Irmão, o que é que ilumina o nosso caminho é a vida de Deus. A quem nos dá discernimento no que devemos fazer nas situações do nosso dia a dia é a vida de Deus se movendo no nosso interior. Quanto mais vida nós temos, mais a luz está trabalhando no nosso ser. E quanto mais luz nós temos, é porque nós temos mais vida. A luz vem da vida que nós temos com o Senhor. Quando nós temos experiências com o Senhor, nós servimos o Senhor lá no santo lugar, com a luz, cheio de iluminação, né, da palavra, nós temos vida. Lá em João capítulo 12, o Senhor falou assim, ó, quer ver? E essa luz está se movendo. Eu quero te perguntar, você acha que Cristo, como a luz, como a vida, ele está parado ou ele está se movendo? Pense um pouco. Uma vida parada não é vida. Uma vida parada é morte. Alguém está parado é quem morreu. Não é? Então, a vida nunca está parada. Você tem vida, não tem? Vida humana, vida biológica. Está parado?
Você fica numa cama 24 horas por dia? Quem está na cama 24 horas por dia está próximo de morrer. A vida está limitada. Nós estamos sempre ativos, não é? Então, até a cachorrinha do Natal aí, que foi operada, não quer ficar quieta, quer se mover, porque a vida move. Isso em relação às coisas humanas. As coisas de Deus não é diferente. O Senhor, como a vida, ele está se movendo. E a luz se move. Por isso que o candelabro ele é para a edificação de Deus e para o mover de Deus nessa terra. O Senhor está se movendo por meio das igrejas, do candelabro. E ele está também se movendo por meio da luz, que é a vida do nosso interior. Não sei se vocês estão conseguindo entender, acompanhar, né? João 12, por exemplo, é o que o senhor fala. Vamos lá para João 12, ó. João 12. Fica bem claro em João 12. Versículo 35, o senhor falou assim: respondeu Jesus. Aí, ó, vamos, 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Que pergunta maravilhosa. Isso é demais. A pergunta, irmão, você deveria saber responder. Quem é esse Filho do Homem? Você conhece Cristo como Filho do Homem? Você vai ver que em Apocalipse, nessas mensagens do amor, o amor cuidado do Senhor para com a sua igreja, ele é revelado como Filho do Homem, não como Filho de Deus. Quem é esse Filho do Homem? Quem é? Respondeu Jesus: ainda por pouco a luz está convosco. Está falando de quem? Quando você falou assim, a pergunta foi: quem é esse filho do homem? Essa é a pergunta. Aí você responde: ainda por um pouco a luz está convosco. O que você respondeu? O filho do homem é a luz. Cristo, ele é a luz. Andai enquanto tendes a luz. Por quê? Andar enquanto está tendo a luz. Por quê? Porque a luz está se movendo. Se nós ficarmos parados, a luz se move e o que sobra para nós é as trevas. A luz está se movendo. Cristo está se movendo no seu propósito eterno. Ele está se movendo, irmão. Quando ele se move, irmão, a vida de Deus, que é Cristo, que é o que é Cristo em nós, ele começa a se mover no nosso interior, a luz começa a brilhar. Quanto mais ele se move, mais a luz brilha. Por isso que o que nos faz andar é a luz de Deus. Aí ele fala, para que as trevas não nos apanhem. Se nós não acompanharmos, não seguirmos Cristo como a luz no nosso espírito, as trevas nos apanham, irmão. Nós precisamos estar bem sensíveis ao Senhor no nosso espírito como a luz, tá? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai, sabe? Não. Irmão, nós sabemos muito bem onde Deus está nos levando. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Ele é a luz. Nós estamos junto com Ele. Ah, o que será da vida da igreja? O que será de nós? O que vai acontecer com nós? Irmão, se nós estamos na luz, nós sabemos quem está nos conduzindo. Ele está nos levando. Nós não estamos nas trevas, não, estamos sendo conduzidos. Nós sabemos muito bem. O que será de nós? Será o que o Senhor, como a luz, quer que nós sejamos, tá? 36. Enquanto tendes a luz, creia na luz. Você ganhou luz na situação? O Senhor te iluminou? O Senhor te mostrou? Creia no que o Senhor te mostrou. A vida de Deus te mostrou claramente na palavra de Deus. Creia nisso, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Irmão, irmã, o Senhor, ele é essa luz maravilhosa se movendo, tá? E é a vida dele que se move no nosso interior. Voltando lá para. Agora, por que o candelabro. Agora, voltando lá para Êxodo 25, para você não se perder. Por que o candelabro iluminava para frente? Porque a luz está se movendo. O Senhor quer iluminar é para frente. Ele quer nos mostrar qual a direção nos tomar. A luz é para dar direção para nós. A luz, quando o candelabro ele não iluminava para trás, ele iluminava para frente. Êxodo 25, nós vemos claramente que ele iluminava para de frente, para frente. A luz é para nos mostrar onde ele está nos levando. Senão, nós não sabemos para onde nós vamos. O candelabro não ilumina para trás, para frente. Quando nós voltamos para trás, voltamos para o Senhor, ele nos mostra a verdadeira luz para frente. Tá? Agora,
Nós sabemos que o candelabro, em Êxodo 25, era um único candelabro só. Era um único, tá? Mas essa revelação do candelabro na Bíblia, ela vai aumentando progressivamente até chegar em Apocalipse, que é o final da Bíblia. Então, a primeira menção do candelabro é Êxodo 25, só havia um candelabro feito de uma peça só, de ouro. Essa peça de ouro simboliza, o ouro simboliza a natureza de Deus, não é? Deus é santo, é tão puro quanto o ouro. O ouro é a substância mais pura do universo. Então, o Senhor, a natureza de Deus santa, é como o ouro. Mas esse ouro um dia foi batido, 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 batido e foi transformado numa única peça de candelabro. Ou seja, o ouro ganhou uma forma. O ouro, antes de ser batido, era uma pedra sem forma nenhuma direito. Mas depois que bateu, 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 virou uma coisa, virou algo, virou candelabro, tá? Ganhou uma forma. Então, o candelabro de Êxodo 25, simboliza Cristo. Cristo foi batido na cruz por Deus. Por um lado foi pelo nosso pecado, mas por outro lado foi por Deus. Deus é que permitiu que Cristo, Deus é que julgou Cristo na cruz. Vocês se lembram que o Senhor ficou 3 horas na cruz, as primeiras 6 horas na cruz. As primeiras 3 horas o Senhor foi julgado pelos homens, mas as últimas 3 horas foi julgado por Deus. E a redenção realmente acontecia nas últimas 3 horas, quando Deus julgava Cristo. Julgava todo o nosso pecado em cima de Cristo. Tá? Nas primeiras 3 horas, você foi julgado pelos homens no sentido assim: vinha lá o soldado e falava assim: ah, você não é Cristo, você não é o rei, desce daí. Você não é o tal, salva a ti mesmo. Você não é o seu quê, tal, entendeu? Passava, meneava a cabeça assim: que vergonha. Isso aí eram os homens julgando ele, tá? Mas esse julgamento não produziu redenção. Mas nas últimas 3 horas, quando o Senhor gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, né, em aramaico, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo naquelas 3 horas ali, o Senhor estava julgando, ali estava acontecendo a nossa redenção. O Senhor estava jogando todos os nossos pecados em cima de Cristo, tá? E aí o Senhor morreu. Aí a redenção foi completada, o sangue foi derramado, não é? O preço foi pago. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o Senhor, ele foi batido na cruz pelo Pai. E aí, como o candelabro foi batido, então a forma do candelabro simboliza Cristo. Cristo, ele, quando Deus tornou-se um homem, quando Deus adquiriu uma forma humana, né? Quando o Senhor adquiriu a sua humanidade, ele passou, Cristo para ser a corporificação de Deus. Foi Deus em carne, corporificado no ser humano, né? Então, da mesma forma, Deus é o ouro, mas o ouro foi batido na forma de um candelabro. Então, o candelabro ganhou uma forma agora. Esse candelabro é Cristo, que ganhou uma forma, pegou o ouro, que é a natureza de Deus, e que teve uma forma, por isso é palpado, pegado, né? E ali, o candelabro de 25, ele ganha a sua expressão por meio das 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas ali mostra a expressão do Espírito, né? É o Espírito Santo. Então, o candelabro sem as lâmpadas, ele não brilha. E a função do candelabro é brilhar. Então, e o brilho é a expressão, que faz o candelabro ser visto longe, de longe, né? Às vezes, lá de longe, se você estiver muito longe do candelabro, você não consegue ver o candelabro, o corpo do candelabro. Mas se estiver bem longe, você já consegue ver a luz iluminando. Você vê uma luz lá longe, não sabe o que é. O que é aquelas 7 luzes brilhando lá longe? Você está aproximando, aproximando, você vê, aí quando você chega próximo, você vê que tem um candelabro ali. Mas a primeira coisa que você vê à distância é as lâmpadas. Isso quer dizer que as 7 lâmpadas é o Espírito de Deus, né? São 7 Espíritos de Deus, na verdade, são 7 lâmpadas, como fala Apocalipse, que na verdade é um Espírito só, que simboliza a expressão do candelabro. Então, enquanto o candelabro, a haste dele, expressa a Deus, ao ouro, que é Deus, as lâmpadas expressam o candelabro, que é Cristo. Não sei se vocês estão entendendo. Então, Cristo é o candelabro, a forma, que é a expressão de Deus. E quem é que expressa Cristo? Então, Cristo expressa Deus. E quem é que expressa Cristo? É as suas 7 lâmpadas, é o Espírito. Mas aqui em Êxodo 25, a ênfase está, se você for ler Êxodo 25, a maior parte dos versículos se refere ao candelabro, não às lâmpadas em si. Porque a ênfase está em Cristo ali. Ali está sendo detalhado como deveria ser feito o candelabro. Não está falando tanto assim das 7. Fala 7 lâmpadas só num versículo, praticamente, que nós lemos. Tá? Porque a primeira ênfase aqui é Cristo.
Mas sempre quando o candelabro está relacionado à Bíblia, é relacionado com a edificação. Era o candelabro para a edificação do tabernáculo. Espero que você esteja acompanhando, tá? A segunda menção do candelabro está em 1 Reis, vamos ler lá. 1 Reis, capítulo 7, versículo 49. 1 Reis 7, 49. 7:49. Fala assim. Os castiçais é candelabro, tá? Mesma coisa. Os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espíritaves também de ouro. Aqui está se referindo quando foi edificar o templo. Você sabe que o povo de Deus, enquanto eles estavam caminhando no deserto, eles estavam no tabernáculo. Quando eles entraram na terra de Canaã, aí então eles já não eram mais nômades, mas agora sedentários, tinham uma terra. Então o tabernáculo agora deixou de ser algo móvel e passou a ser o templo. E quem estava edificando o templo aqui era Salomão. Então aqui está falando da edificação do templo. Quando fala de bastante do templo, cita a segunda vez de novo o tabernáculo, os castiçais, né? O candelabro. Só que aqui já aumentou. Lá em Êxodo eram um, aqui passa a ser 10, tá? Mas sempre quando há o candelabro está relacionado com a edificação. O templo representa a edificação da igreja. Então, o candelabro sempre está relacionado com a edificação, tá? E aí, a terceira menção do candelabro na Bíblia é em Zacarias. Vamos caminhando. Zacarias, capítulo 4. Vamos lá? Versículo 1 fala assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isso? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por espírito, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, aqui, quando essa terceira menção do candelabro na Bíblia, de novo está relacionado com a edificação. O que estava acontecendo aqui, Zacarias? Estava acontecendo a reedificação do templo. Vocês sabem, né? Tabernáculo primeiro, depois Salomão edificou o templo. Aí, na época de Daniel, veio Nabucodonosor, destruiu o templo. E aí o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Aí Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, que tomou o poder dos babilônicos. E aí despertou o espírito de Ciro. Ciro, então, ele permitiu que o povo de Israel que vivia na Babilônia voltasse para a sua terra para reedificar o templo. E esses que voltaram para edificar, estavam com Zorobabel. Zorobabel, ele era aquele que edificar, ele era o construtor, né? Que ia edificar o templo. E aqui Zacarias está falando da reedificação do templo. E novamente cita a visão do candelabro. Irmão, como é importante para a edificação da igreja que haja o candelabro. O candelabro, ele está relacionado com a edificação da igreja, tá? A edificação do templo de Deus. Só que esse candelabro aqui agora, ele tem uma ênfase diferente. Você observou? Ele tem todo candelabro aqui tem sete lâmpadas. Todo candelabro tem 7 lâmpadas. Só que aqui fala, no finalzinho do versículo 11,
no versículo 10, fala assim: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Que 7 olhos são esses? São as sete lâmpadas do candelabro. Se você olhar no capítulo 3, Zacarias 3, versículo 9, fala assim, ó: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob essa pedra única estão 7 olhos. E eis que lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade da terra num só dia. Então, aqui fala que havia uma pedra com 7 olhos. E aí, no capítulo 4, fala que havia um candelabro e também sete lâmpadas, 7 olhos, né? Então, capítulo 3, uma pedra com 7 olhos. Capítulo 4, um candelabro com 7 olhos. Ora, vamos pensar. Se o candelabro tem 7 olhos, no capítulo 4, e no capítulo 3 a pedra tem 7 olhos, então, em quantidade de olhos, está igual essas duas coisas aí. A pedra e o candelabro têm a mesma quantidade de olhos, 7 olhos. O que você entende, então? Que a pedra é o candelabro e o candelabro é a pedra. Tá? Ou seja, a pedra, que é para edificação, está relacionada com o candelabro, e o candelabro está relacionado com a pedra. Ambos têm 7 olhos. Mas aí, quem são esses 7 olhos? Aí aqui não fala. No capítulo 3 de Zacarias e no capítulo 4 também não fala quem são esses 7 olhos. Nós ficamos sem saber quem são esses 7 olhos. Sabemos que a pedra e o candelabro estão relacionados, porque ambos têm a mesma quantidade de olhos. Mas quem são esses 7 olhos? Aí nós precisamos da quarta menção do candelabro na Bíblia, que é Apocalipse. Aí sim nós vamos entender quem são esses 7 olhos, tá? Vamos ver quem são esses 7 olhos. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Mas antes de nós ler o capítulo 4, vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ah, agora nós entendemos quem são aqueles 7 olhos lá de Zacarias 3 e Zacarias 4. Lá não fala que eram 7 olhos, aqui fala. Quem são 7 olhos? São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembra lá no capítulo 4 de Zacarias, nós acabamos de ler que fala que 7 olhos eles percorriam toda a terra? E aqui fala que esses 7 olhos também percorrem toda a terra, que são 7 Espíritos de Deus. Então nós entendemos já que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, tá? E aí, mas o que tem a ver com o candelabro, né? O candelabro tinha 7 olhos, a pedra tinha 7 olhos, os 7 olhos são os espíritos, mas na prática, o que são esses 7 olhos? São as 7 lâmpadas do candelabro, tá? Como é que você sabe disso? Está no Apocalipse capítulo 4, versículo 5, ó. Do trono saem lâmpadas, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nós entendemos que os 7 Espíritos são os 7 olhos e que são as 7 lâmpadas do candelabro. E também são as 7 lâmpadas, 7 olhos da pedra. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. O candelabro também é Cristo. Não é não? Esses 25 candelabros não representam Cristo? Então, mas por outro lado, em Apocalipse, aí vamos para Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 fala que os candelabros são as igrejas. Ah, me confundiu agora, irmão Gustavo. Pelo amor de Deus. O candelabro, você fala que é Cristo. Agora aqui Apocalipse fala que é a igreja. Então, de contas, quem é o candelabro? É Cristo ou a igreja? Cristo e a igreja são uma coisa só, meu irmão. Você não sabia disso? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, é um novo homem. Cristo e a igreja é uma coisa só. Você sabia que você é uma parte de Cristo? Eu não posso dizer que você sozinho e eu sozinho somos Cristos, em Cristo inteiro, não. Mas nós somos um membro do corpo de Cristo. E todos os irmãos de toda a terra juntos coletivamente, são um Cristo só. É o novo homem. Cristo é a igreja. Cristo é a pedra para edificação. E ele é o candelabro também para iluminação. Quando a pedra e o candelabro estão juntos, né? Que é a mesma pessoa, Cristo, há a edificação.
não é? A igreja, não é? O candelabro. Mas por que que o Velho Testamento não aparece o candelabro como a igreja? Porque a igreja é no mistério ainda. Mas quando chega no Novo Testamento, o candelabro é revelado. Ele é a igreja, né? Então, eu espero que mostrem. Eu sei que parece confuso isso, creio, não vou repetir muito esse Apocalipse ainda. Várias vezes eu vou repetir essa história do candelabro, né? Mas eu quero que vocês comecem a entender que, é, em essência, a igreja ela é uma essência só. Ela é de ouro, tá? Mas em expressão, elas são muitas na prática. São várias igrejas na prática, são 7, tá? E Deus tem o seu mover completo por meio das igrejas. Se não houvesse as igrejas, as 7 igrejas, como é que Deus poderia mover? São 7, tá? E também o seu espírito, como 7 espíritos intensificados, né? O espírito intensificado 7 vezes, vamos dizer assim, ele se move na igreja, ele brilha por meio da igreja. Hoje, essa era que nós estamos vivendo hoje é uma era de trevas, não é verdade? É uma era de trevas. E quem é que está brilhando nessa era de trevas? São as igrejas, com Cristo, por meio do Espírito. Então, o que é o candelabro? É a natureza do Pai corporificada na pessoa de Cristo, expressando-se por meio do Espírito, que são as lâmpadas, na igreja. Irmãos, entenderam? Na igreja. Como a igreja é maravilhosa, irmãos. Eu não sei se eu confundi para vocês, né? Mas, mais uma vez, onde houver a menção do candelabro, tem que haver a pedra junto. Sempre quando o candelabro foi mencionado, havia edificação. De novo, lá em Êxodo 25, primeira menção, está relacionado com o tabernáculo, construção do tabernáculo, edificação. Segunda menção, lá em 1 Reis, quando o templo foi construído pela primeira vez. Então, o candelabro está relacionado com a edificação do templo, edificação. Terceira menção, Zacarias capítulo 4, quando estava reedificando o templo, houve a menção. Quarta e última menção do candelabro na Bíblia, em Apocalipse, está relacionado com as igrejas. A igreja simboliza edificação. Está relacionado com a edificação da igreja. E outra coisa, vocês lembram que lá, eu estou repetindo aqui, vocês lembram que lá em Zacarias 3, os sete olhos estavam sobre a pedra? Já entendemos que 7 olhos são o Espírito de Deus. Já entendemos isso, né? E que o Espírito de Deus está sobre o Espírito de Deus é Cristo, né? O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Os olhos são os olhos do Cordeiro. O Espírito não está separado de Cristo. Vocês viram no Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse lá, ó. Apocalipse 5, 6. Já falei essa mensagem passada. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes entre os anciãos, de pé um cordeiro como tecido morto. Esse cordeiro, quem é esse cordeiro? Vocês sabem. Muito claro, é Cristo, tá? Esse cordeiro Cristo, ele tinha o quê? 7 chifres, bem como os chifres vamos falar depois. Os chifres vamos falar depois. Quando chegar no capítulo 5, vou explicar o que são 7 chifres, tá? Vamos pular esses 7 chifres. Mas esse cordeiro, que é Cristo, tinha 7 chifres, também tinha o quê? 7 olhos. Mas quem são os olhos? É os olhos do cordeiro, é dele. Quem são os olhos? São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, os olhos do cordeiro é o Espírito. Eu te pergunto, você consegue separar o olho seu de você? Não. Não tem como separar o seu olho de você. O seu olho é você. Então, o Espírito de Deus, ele é Cristo. Ou seja, Cristo, hoje o Senhor, se tornou o Espírito da vida. E está em nós. O Espírito é Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala claramente que chama Cristo de o Senhor Espírito. Então, o Espírito hoje é Cristo em nós. Isso é Deus triuno. Você não tem como separar o Espírito de Cristo. O Espírito não é algo que Cristo enviou e ficou lá no céu. Não. O Espírito é o próprio Senhor em nós. Mas é o Senhor em nós, segundo o Apocalipse aqui, como seus olhos. O Espírito dentro de nós, irmãos, está olhando nosso interior. Está olhando cada parte do nosso ser. O Senhor, de forma completa, porque são 7, que indica que é algo completo, ele tá no nosso interior, olhando cada aspecto do nosso coração. Ele está vasculhando nosso ser inteiro. Só que lá em Zacarias, capítulo 3, fala que quem tinha esses olhos era a pedra. E pedra está relacionada, é Cristo também. Cristo para a edificação da igreja. Não é?
Se você pegar Pedro, Pedro fala claramente que Cristo é a pedra angular para a edificação da igreja. Então, para que haja edificação da igreja, é necessário que haja olhos. Se nós formos edificar a igreja, nós precisamos edificar a igreja com olhos. O que quer dizer com olho? Com discernimento do Espírito. A igreja edificada não é pela força humana, é edificada por meio de Cristo, é edificada por Cristo através do Espírito, mas com discernimento. Irmão, o Senhor nunca edifica a sua igreja se não houver discernimento. Eu quero te perguntar, para que servem os seus olhos? Né? Para você discernir as situações? Antes de você sair pegando as coisas, você olha primeiro para pensar, será que eu posso pegar? Você olhou com a chapa quente, você vai lá e mete a mão na chapa quente? Não, primeiro você olha, você discerne o que é aquilo ali. Você olhou para o chão, aí você viu, tinha um negócio parecido com um pau e do lado tinha um negócio parecido com uma cobra. Vai sair pegando? Não. O seu olho vai discernir aonde você vai pegar, aonde você vai andar, o que você vai fazer, como você vai fazer e da maneira que você vai fazer. Ou seja, o Espírito em nós é que nos dá discernimento, são os olhos do Cordeiro para edificação. O Espírito em nós são os olhos para a pedra ser edificada. Não há como edificar a igreja, irmão, sem discernimento. Nós nunca podemos edificar a igreja se nós não estivermos cheios do Espírito no nosso interior, dando luz, brilhando, dando discernimento em cada situação. Para a edificação da igreja exige os olhos do Cordeiro como discernimento e também como infusão de vida. Então, eu falei tudo isso aqui para vocês. Eles falam assim, irmão Gustavo, você está desviando da mensagem de hoje. Não, estou não. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Porque quando João olhou e voltou, vamos ler lá. Quando João olhou e voltou, ele viu candelabros de ouro. Voltei para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, primeiro, Cristo é aquele que ele fez a redenção por nós. Olha o versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Acompanha a sequência da Bíblia para vocês entenderem. Capítulo 1, versículo 5 fala que o Senhor é aquele que nos ama e pelo seu sangue, estou lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Estou lendo o final do versículo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, primeiro mostra Cristo como aquele que nos ama e nos libertou dos pecados. Isso é a redenção que o Senhor fez por nós simplesmente porque Ele nos ama. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, porque não tinha nada que agradasse em mim. Eu não sei o que o Senhor viu em você. O Senhor, não temos nada que pudesse fazer o Senhor nos amar. Ou fazer o Senhor morrer por nós. Não há uma explicação em nós. Ele simplesmente morreu por nós porque Ele nos ama. É só por amor. Ele nos ama de uma maneira que nós não conseguimos entender. Foi o grande amor de Deus, imenso amor de Deus, que João não consegue escrever em João 3,16, né? Nos amou de tal maneira que não dá para explicar que fez ele morrer por nós. Então fala da redenção. Depois que fala redenção, aí Apocalipse vai mostrar as igrejas, que aí é a edificação. Vai mostrar o que o Senhor está fazendo no meio das igrejas. Ele nos amou e fez de nós os candelabros dessa terra, a expressão do Deus triuno. Quem é que expressa do candelabro mostra Deus triuno? Já falei para vocês. A natureza do Pai, que é o ouro, a forma desse outro ganhando a forma que é Cristo, que é a corporificação do Pai, de Deus, e que se expressa por meio das 7 lâmpadas, que é o Espírito. Certo? E aí, você não consegue ver bem muito claramente a igreja lá no candelabro de 25. Mas aqui, Apocalipse claramente nos mostra que o candelabro agora se tornou igreja. O Deus triuno e nós somos uma coisa só. Deus triuno se misturou com a humanidade, com o homem, quando o Senhor entrou para dentro de nós, e nós tornamos a expansão do Deus triuno nessa terra de Cristo. É a igreja. A igreja é o seu corpo, é que expandiu o Deus triuno nessa terra. Somos hoje a expressão e a expansão de Cristo. Nós temos até um hino no nosso cenário que fala isso, né? Somos a sua expansão, né? Nós somos o candelabro. O primeiro candelabro que apareceu nessa terra falando, não estou falando do candelabro físico mais, falando que a realidade, que o candelabro do Testamento era só uma figura, era só um símbolo. O primeiro candelabro que apareceu nessa terra foi Cristo. Quando Cristo tornou-se um homem, quando Deus tornou-se um homem em Cristo, quando o Senhor Jesus nasceu, o candelabro, a realidade do candelabro apareceu pela primeira vez, era Cristo.
Enquanto o Senhor viveu no seu viver humano, 33 anos e meio, ele era um candelabro brilhando nessa terra. Os homens podiam tocar na natureza divina. Agora, os homens podiam tocar no candelabro, que era Cristo. Quando tocava em Cristo, tocava em Deus, na natureza divina. E quando o Senhor falava por meio do Espírito, as palavras do Senhor eram Espírito. O Senhor falou assim: minhas palavras são Espírito e são vida. Quando o Senhor falava, era a expressão dele. Quando o Senhor falava, era o Espírito brilhando, certo? Então, o primeiro candelabro que teve foi o Senhor. Mas o Senhor morreu, se entrou para dentro de nós. Quando entrou para dentro de nós, esse candelabro, que era Cristo, expandiu. Uf, virou um grande candelabro, que é a igreja mais expressa em cada cidade, 7. O candelabro que era um virou 7. 7 candelabros espalhados por toda essa terra aí, que é a igreja. Certo? Que universalmente é um candelabro só, mas na prática são 7. Nós, a igreja que está brilhando nas trevas dessa era. Sem nós, irmãos, essas pessoas do mundo estão perdidas. Nós é que brilhamos nessa terra. Mas o Senhor, agora que ele está, é, 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 que ele gerou a igreja como um candelabro, o Senhor abandonou o seu candelabro? Não, o Senhor está agora, aparece Apocalipse, andando no meio dos candelabros da igreja. Para quê? Para cuidar da igreja. O Senhor nunca abandonou a sua igreja. Ele gerou a igreja e sumiu. Uf, não, ele está dentro de nós. Vamos ler o versículo 12. Olha só. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, candelabros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingida à altura do peito com uma cinta de ouro. Eu vou me deter só até esse versículo dessa mensagem de hoje. Semana que vem eu continuo nos outros versículos, tá? Mas vou continuar explicando, só que eu vou parar nesse versículo. Eu não vou seguir mais para frente nos outros versículos só semana que vem. Mas vamos continuar, vamos explicando aqui. Então, quando João olhou, ele viu 7 candelabros e ele viu um semelhante a filho do homem no meio, andando no meio dos candelabros, tá? Então, quem é esse semelhante ao filho do homem? É o Senhor. É Cristo na sua humanidade, tá? Na verdade, eu não vou entrar muito aqui, mas aqui o título Filho do Homem mostra Cristo na sua humanidade, porque Cristo ele tinha 2 nomes, né? Ele era o Filho de Deus e ele também era chamado de Filho do Homem. Cristo como Filho de Deus é Cristo na sua divindade. Cristo como Filho do Homem é Cristo na sua humanidade. Apesar que o título aqui, Filho do Homem, é muito mais do que Cristo na sua humanidade. Não vou entrar nessa agora que eu vou confundir vocês, tá? Então, eu vou ficar só nessa questão de como a humanidade, tá bom? Mas, então, moço, quem que João viu? Viu Cristo na sua humanidade fazendo o quê? Vestido. Vestido como? Com qualquer vestimenta? Não. Com vestes talares. O que é veste talar? O que a palavra talar quer dizer? É uma veste que vai até os pés. Veste talar é que vai até os pés. Quem é que se vestia até os pés na Bíblia? Se você for ler na Bíblia, quem é que tinha esse tipo de veste na Bíblia? Que vestia até os pés, uma veste longa? Era os sacerdotes. E o sumo sacerdote, principalmente. Se você for ler lá no Velho Testamento, a veste do sumo sacerdote é uma veste talar também, que ali até os pés. Tá? A Igreja Católica, né, na sua maneira errada de querer imitar as coisas do judaísmo, você pode ver que os padres sempre vestem vestes talares, que vai da cabeça aos pés, uma veste só. Uf! Por quê? Porque eles querem imitar o judaísmo, eles querem imitar exteriormente a vestimenta de um sumo sacerdote do Velho Testamento. Tá? Por isso que eles vestem aquelas vestes pomposas que vai até o pé. Ele pega a veste pela cabeça, assim, ó. Aí a cabeça ela vai até lá embaixo, tá? Isso aqui foi só um parênteses. Mas voltando. O Senhor vestido com vestes talares simboliza que Cristo está vestido como sacerdote. Cristo que é o sumo sacerdote, tá? E ele está cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. Se você ler no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele estava vestido de que maneira? Vamos ler lá? É melhor vocês lerem para vocês entenderem. Vamos ler Êxodo 28. Êxodo 28. Vamos ver se vocês entenderem. Vamos lá. Vamos para o Velho Testamento. Êxodo 28. Como é que um sacerdote se vestia? Êxodo 28, versículo 3 em diante, nós não vamos ler tudo, não, mas só para vocês entenderem, está falando das vestes sacerdotais. Como é que o sacerdote tinha que se vestir? Mas vamos ler o versículo 33 a 35, tá?
Vamos lá, ó. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campanhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla sobrepeliz uma campanha de ouro. Ah, peraí. É, é, é aqui mesmo, mas eu queria ler para você a cinta. Onde está a cinta aqui? Eu anotei, mas acho que eu pulei onde está a cinta. Ah, bom, depois eu falo para os irmãos, porque realmente eu acho que eu anotei errado. Eu não quero ler todo o texto do tempo, mas ele havia cinta. Acho que está no versículo 27, se não me engano, tá? Fala assim: faz também duas argolas de ouro e as porá nas duas ombreiras desse sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sob o cinto de obra esmerada desse sacerdotal. Então, havia uma cinta, só que a cinta, ela ficava aonde aqui? Ela ficava na região dos lombos do sacerdote. Lombo é o final da coluna aqui, tá? Então, ele tinha uma cinta de ouro, o sacerdote tinha uma veste que ia até o pé, tinha uma cinta, só que essa cinta ficava até a região dos lombos aqui, tá? Dos lombos. O que que a cinta simboliza? A cinta simboliza a força. Quando você bota uma cinta, é para você fazer um trabalho, tá? E é semelhante hoje, por exemplo, hoje também os homens, quando vestem a calça, eu vou mostrar para você, ó. Eu botei meu cinto, ó. Meu cinto tá quase na região do meu lombo aqui, ó, tá? Tá pegando meu lombo aqui, ó. Quando eu boto uma cinta, eu tô me vestindo para fazer alguma coisa. Ninguém bota uma cinta para ficar em casa. Você bota cinto na calça para você ficar em casa? Você bota cinto para você fazer algum trabalho, não é? Quando você bota um cinto, quer dizer que você vai sair, vai fazer um trabalho, vai fazer alguma coisa, tá? Ou seja, você vai exercer uma força para fazer algo. Então a cinta simboliza, quando o sacerdote vestia a cinta no lombo, é que ele estava se preparando para fazer um trabalho, tá? Para fazer uma obra, tá? No Velho Testamento, o Senhor ele estava fazendo toda uma obra para edificar a igreja, para a igreja surgisse, né? Mas quando chega em Apocalipse, e também durante os evangelhos e as cartas de Paulo, o Senhor, que é esse Senhor, também está vestido com uma cinta nos lombos, porque está fazendo uma obra de edificação. Mas quando chega em Apocalipse, não fala que essa cinta de ouro, porque ouro? Ouro é natureza divina, tá? Então, vamos voltar para o Apocalipse lá. Eu só quis ler para você, mas vamos voltar para o Apocalipse. Meu objetivo é o Apocalipse aqui, tá? Vamos para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Então, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingida à altura do peito com um cinto de ouro. Então, aqui em Apocalipse tem uma diferença. O Senhor não está vestido mais com a cinta na altura dos lombos. Se você for ler lá em Daniel, capítulo 10, versículo 9, quer ver? Versículo 5, vamos ler lá, Daniel 10, 5, só para fazer a diferença, tá? Aqui, a visão que João teve aqui de Cristo é a mesma visão que Daniel teve lá em capítulo 10. Só que lá teve uma diferença. Vamos ler lá. Capítulo 10, versículo 5, Daniel também viu Cristo. Olha só. Eu estou lendo capítulo 10, versículo 5 de Daniel. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Só que aqui fala que os ombros estavam cingidos de ouro. Só que a palavra ombro aqui está errada, tá? No hebraico não é ombro, tá? A Bíblia em português traduziu errado. Na época que nós estávamos estudando de Daniel, eu li, eu falei isso várias vezes para vocês. No hebraico aqui é lombos, não é ombros, é lombos, tá? Foi mal traduzido. Então fala aqui: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos lombos, não ombros, estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Então, na visão que Daniel viu de Cristo, ele viu o Senhor vestido também de sacerdote, mas a cinta
que ele estava vestido estava na altura dos lombos, tá? E aqui em Apocalipse é a mesma visão que João viu, mas ele agora João já viu o Senhor vestido também com a cinta de ouro. O ouro, a cinta é a força. O ouro é a natureza de Deus. Quem faz a obra de Deus, quem faz a obra é a natureza de Deus. De novo, cinta é para você fazer alguma força, fazer alguma obra. Quem se bota um cinto não é para dormir, é para poder sair para fazer alguma coisa. Ninguém bota cinto para dormir. Vou botar um cinto e vou dormir. Não, quando quer dormir, você quer tirar o cinto para você ficar tranquilo, né? Quando o sacerdote botava o cinto, ele está querendo dizer o seguinte: agora eu vou trabalhar, vou fazer algo. Então, cinta quer dizer o trabalho, uma obra, uma força. E o ouro? A natureza divina. Quem faz a obra de Deus em nós? Irmão, quem edifica a igreja? Quem faz a obra de Deus? É a natureza divina. Quanto mais o Senhor trabalhar a natureza divina dele em nós, mais ele está fazendo uma obra em nós, uma força, tá? Só que, diferentemente de Daniel, lá em Daniel, o Senhor está vestido com a cinta nos lombos. Mas aqui, em Apocalipse, ele está vestido com a cinta na altura do peito. Por que do peito? Porque aqui, o peito é lugar do amor. Isso quer dizer que em Apocalipse, o Senhor já não está fazendo uma obra mais. Não é na altura dos lombos, é do peito. Você está agora fazendo uma obra de amor. O Senhor já não está mais, na era de Apocalipse, não está tão preocupado mais em tanto edificar a igreja, fazer com a força da natureza dele. Agora ele está querendo amar a igreja. É uma obra de amor, ele está cuidando da igreja. Tá? Enquanto ele fazia uma obra, essa obra foi sendo feita até chegar Apocalipse. Quando chegar Apocalipse, não precisa de tanta obra mais. Você agora está só amando a sua igreja. Irmão, o Senhor, a força do Senhor hoje, que a cinta dele hoje, é através do seu amor. É no peito. Quanto mais nós experimentarmos o amor do Senhor, mais a natureza dele é trabalhada em nós. Quanto mais nós nos inclinarmos no amor do Senhor, mais ele vai trabalhar na sua igreja. A obra do Senhor hoje é uma obra de amor, tá? Não é, como era lá em Zacarias, nunca foi pela força nem pelo poder, mas é pelo meu espírito e é pelo amor. O Senhor hoje está amarrando, está trabalhando em nós, edificando a igreja, não pela força dos lombos, mas pela força do coração. É isso que eu quero dizer. A cinta já não está mais no lombo, ela subiu pelo peito, tá? É o amor do Senhor. Experimenta o amor do Senhor, se ele vai, experimenta deixar o amor do Senhor trabalhar em você e em mim, o Senhor não vai edificar em nós. Vai edificar muito, tá? Mas a pergunta é, o que é que o Senhor estava fazendo no meio dos candelabros? No meio das igrejas? O que é que ele estava fazendo ali? Ele está cuidando das igrejas em amor, edificando a igreja em amor, com a sua força do amor, tá? É, edificando a igreja na força do seu amor, diferente apareceu aí, olha, já apareceu a Valentina. Ele está edificando nós com a força do amor e ele está cuidando de nós. Vamos pegar a imagem do Velho Testamento. Vamos para o Velho Testamento. Nós lemos lá em Êxodo 25, não se distraiam, tá, irmãos? Eu sei que parece complicado, eu também estou quase terminando, mas eu quero que irmãos entendam o que está fazendo hoje no meio das igrejas. Lá no Velho Testamento, qual era a função do sacerdote? Cristo hoje nós somos sacerdote cuidando de nós, tá? Mas lá no Velho Testamento, como é que era? O que o sacerdote fazia? Qual era a função dele? A função dele em relação ao candelabro era, todo dia o sacerdote vinha, colocava azeite no candelabro, verificava se estava faltando azeite ou não no candelabro, porque sei lá, vocês se lembram que as lâmpadas do candelabro nunca poderiam se apagar, porque se apagasse, ficava escuro o santo lugar, aí ninguém podia fazer mais nada, encher de trevas o santo lugar. Então o sacerdote nunca deixava a lâmpada do candelabro se apagar. Então, como é que eles faziam isso? Por meio de colocar azeite, suprir azeite o tempo todo, tá? O azeite era o combustível que fazia a lâmpada brilhar, queimar. E também tinha o pavio. Vocês lembram do pavio? Pavio, né? Dentro de cada daquelas lâmpadas do candelabro havia um pavio. Aqui, ó. Dentro de cada uma dessas lâmpadas, aqui estava cheio de azeite, e dentro aqui são tubos,
cheio de azeite, mas esse azeite não ficava... Tinha que queimar alguma coisa. Aí enfiava um pavio feito de fibras vegetais aqui dentro, paviozinho, e o pavio ficava imerso no azeite, tá? E aí vinha e botava fogo no pavio. Aí o que o pavio fazia? O pavio, ele puxava o azeite. Quando o pavio estava queimando, ele puxava o azeite aqui, ó, tá? Só que enquanto o pavio puxasse o azeite, o pavio em si não, ele queimava, mas não era destruído, tá? Porque o pavio era só o que era usado para puxar o azeite. Quem conhece lamparina entende o que eu estou falando. Quem trabalhou com lamparina quando era criança entende o que eu estou falando. Enquanto tem azeite, quando tem óleo na lamparina, não queima o pavio, queima o óleo. O pavio só sustenta o óleo, entendeu? Então, agora, se acabar o óleo aqui e o fogo continuar, o pavio já não estiver puxando o óleo mais, o que acontece com o pavio? Aí o fogo vai parar de queimar o óleo que estava no pavio, porque não tem óleo mais no pavio, vai queimar o próprio pavio agora. Aí o pavio começa a ficar preto, começa a soltar muita fumaça, porque acabou o óleo. E aí começa a querer apagar a luz. E aquela parte do pavio que foi queimada já não serve para mais nada. Aí o que o sacerdote vinha para manter sempre a luz brilhando, o candelabro? Ele vinha com a espivetadeira, que eram as tesourinhas. Ele vinha e queimava o borrão queimado. Borrão é aquela parte do pavio queimada. Ele lá, puf, cortava fora. E puxavam outra parte que estava dentro, que estava aqui dentro, que não estava queimado, enche de azeite novo e bota fogo novamente, tá? O que simboliza para nós, irmãos? O candelabro é o Deus triuno, que é a igreja. Mas o pavio não era feito de ouro, o pavio era feito de coisas naturais, vegetais. Simboliza nós, o homem. Então, a igreja hoje, ela é uma mescla da divindade com a humanidade. Tudo isso aqui é ouro, é divindade. Tudo é feito de ouro. E o azeite é o Espírito que está na igreja. E nós somos o pavio que puxamos o azeite, que estamos na natureza divina, puxamos o azeite que é o Espírito, e quando nós estamos cheios de Espírito, a vida do nosso interior, ela queima o nosso interior e ela se manifesta exteriormente como luz. Quando nós estamos cheios de Espírito, nós brilhamos, o que nós falamos, as pessoas ganham. O que nós agimos, como nós agimos, as pessoas ganham. O nosso testemunho dá luz para as pessoas. As nossas palavras dão luz, o nosso testemunho dá luz, as nossas ações dão luz. As pessoas olham para nossas reuniões são cheias de luz, não é? Os nossos hinos são cheios de luz. Onde nós vamos, nós somos brilhando, porque nós somos o pavio imerso no Espírito. Certo, irmãos? Pavio é feito de coisas vegetais, de coisas terrenas, que somos nós, tá? Enquanto nós estivermos puxando o azeite, nós estivermos imersos no azeite, o Espírito está queimando o azeite, não nos queima. Mas se chegar uma hora que nós pararmos de puxar azeite, nós pararmos de estar embebecidos no azeite, nós como pavio, pararmos de estar buscando o Senhor e continuarmos fazendo uma obra para Deus sem Espírito, o que vai acontecer? O fogo começa a queimar a nós. Aí o fogo vem e começa a queimar tudo que é natural no nosso meio. Antes, o fogo estava queimando, era pelo Espírito em nós. Mas se nós continuarmos fazendo uma obra para Deus na igreja, sem Espírito, aí o Espírito começa a queimar, é o nosso ser. E aí começa a ficar um borrão queimado, começa a, vez de produzir luz, começa a produzir fumaça, que espanta, que além de não produzir luz nenhuma, começa a espantar porque é mal cheiroso. Certo? Aí só resta nessa situação o Senhor vir como sumo sacerdote com a sua espivitadeira santa, que é feita de ouro também, até a espivitadeira que era a tesourinha, era feita também de ouro. Aí o Senhor Jesus vem com a sua natureza santa em nós, espivitadeira, e corta tudo que está borrão queimado na nossa vida. Então, o que o Senhor estava fazendo no Apocalipse, andando meio candeeiros? Ele está fazendo o quê? Ele estava com a sua espivitadeira cortando a igreja, tudo que era negativo na igreja. Estava cortando toda a obra humana, estava cortando tudo que era borrão queimado, que veio atrair as pessoas, estava espantando as pessoas, tudo estava impedindo a luz de brilhar. Isso é o amor do Senhor. Lembre-se que quem está andando no meio das igrejas é Cristo como sumo sacerdote. E a ação dele é a ação de amor. Não se esqueça que ele é aquele que nos ama, como fala no versículo 5, e que morreu pelo seu sangue e libertou dos nossos pecados.
Não se esqueça que esse sacerdote está espiritando a igreja, é o mesmo que está com as vestes atadas na altura do peito, em amor, mostrando o seguinte: eu estou fazendo uma obra de vocês, mas é de amor, vem do meu peito. Eu estou amarrado com a cinta, eu estou dando a minha força por meio do amor. Irmãos, analise o que está acontecendo na igreja hoje. O que está acontecendo na igreja hoje, no nosso meio, é o Senhor vindo espiritar. O Senhor está espiritando tudo que é negativo no nosso meio. Porque está tendo muita obra humana, muita coisa humana. Não há mais luz. O que está tendo é borrão queimado. E o Senhor vem em amor, vem cortando, cortando, cortando. É o que Paulo fala lá em Coríntios, que toda a obra que nós fizermos será revelada pelo fogo. E o Senhor vem com o seu fogo passando em tudo. Aquilo que queimar era madeira fenipalha, ou seja, era pavio, tá? Sem azeite. Mas aquilo que permanecer não era madeira fenipalha, era ouro, prata e pedras preciosas. É algo precioso. Entende, irmãos? Se nós, na vida da igreja, insistimos em fazer uma obra, continuar fazendo uma obra, mas sem estar imerso no Espírito, o Espírito vem e queima nós próprios. Vem como fogo queimando o nosso ser. Entenderam onde eu estou querendo dizer, irmãos? Mas isso é uma obra de amor. Isso é o amor do Senhor. E o que mais você está fazendo na igreja? O Senhor, você sabe quando o Senhor morreu e ressuscitou? O Senhor, depois de 40 dias com os discípulos, o Senhor foi levado para as alturas. Nós falamos isso muito em Apocalipse já. E hoje ele está adiante de Deus Pai, lá no céu. Mas você sabia que o céu, lá no céu, existe um tabernáculo simbólico no céu? Na verdade, real, na verdade. Não simbólico, perdão. O verdadeiro tabernáculo hoje está no céu, não simbólico, real. O céu é um tabernáculo. Sabia disso? Tá? E o Senhor está lá no céu como sumo sacerdote. E o que ele está fazendo lá no céu como sacerdote? Ele está espiritando lá do céu. Por um lado, o Senhor está lá no céu, no verdadeiro tabernáculo. Mas por outro, como sacerdote está lá do céu. Mas por outro lado, o Senhor, como Espírito, está dentro de nós. Ele é o sacerdote dentro de nós. E ele está lá no céu, ministrando em nós, ministrando para nós, orando por nós, intercedendo por nós, mas ao mesmo tempo ele está no meio das igrejas, orando por nós e cortando o que é negativo. Vamos ler lá? Vamos ler Hebreus para vocês entenderem como é que o senhor está fazendo? Vamos lá, vem Hebreus 9. Vamos lá. Eu estou quase terminando, tá? Vamos para Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, versículo 24, fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Então, o tabernáculo que tinha na terra, antigamente, foi feito por mãos humanas, não foi? Foi feito por Moisés e tal. Mas quando o Senhor, aqui, quando fala que Cristo não entrou, estou falando que quando ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele foi para onde? Foi para o tabernáculo terreno? Não. Ele entrou para onde? O tabernáculo verdadeiro dos céus, tá? Para quê? Para que ele entrou lá? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele está fazendo o que lá? Ele está comparecendo diante de Deus lá no céu por causa de nós. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, vamos parar aí, entendeu? Então o Senhor está ali intercedendo por nós, tá? O Senhor está ali orando por nós. Vamos ler o versículo, vamos ler agora Hebreus, esse aqui foi Hebreus 9, 24. Vamos ler agora Hebreus 7, 25. Capítulo 7, versículo 25. Fala, ó, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente, o Senhor pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor está intercedendo por nós. E o Senhor pode nos salvar. Agora, preste bem atenção. Vou ler de novo esse versículo. Preste atenção. Vou ler com calma. Olha só. Por isso, o Senhor, está falando do Senhor, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. O que o Senhor está fazendo? Qual é a função do Senhor? Nos salvar. Mas, irmão Gustavo, o Senhor já não nos salvou? Quando ele morreu por nós, ele não nos salvou?
salvou o nosso espírito. Mas aqui fala que ele quer nos salvar não só uma parte do nosso ser, ele quer nos salvar totalmente. Ele salvou o nosso espírito, mas a sua alma foi salva? E o seu corpo foi salvo? Não. Mas ele pode salvar a sua alma e o seu corpo? Pode salvar minha alma e seu corpo? A minha alma e meu corpo? Pode. Ele quer nos salvar totalmente. Tá? Agora, ele pode nos salvar totalmente os que através dele, por meio dele, se chegam a Deus. Como? Quem é que nos liga com Deus? Quem é que vai nos ligar com Deus? Quem é o nosso intermediário que nos liga até Deus? É Cristo. Olha o que fala aqui. Por isso também pode salvar totalmente os que, por Ele, através de Cristo, se chegam a Deus. Irmãos, ninguém pode nos fazer chegar a Deus a não ser Cristo. Só Cristo é o intermediário entre Deus e os homens. Só Ele que pode nos salvar totalmente. Só através dele, por meio dele, nós podemos chegar a Deus. Nenhum outro homem pode nos fazer chegar a Deus. Se vocês ganharem alguma coisa nessa mensagem, se vocês sentirem que essa mensagem levou vocês para Deus, saiba, não fui eu de maneira nenhuma. Foi o Senhor Jesus. Foi a sua palavra, foi a Bíblia. Foi só ele. Porque eu mesmo não posso chegar até Deus se não fosse por ele. Ninguém pode. Não é? Aí fala, vivendo sempre para interceder por eles. Qual é a função de Cristo como sacerdote? Ele vive. A função dele é viver para interceder por nós. E o que ele fala? O que ele intercede por nós lá, diante do Pai? Ele fala, Pai, salva eles totalmente. Salva o Senhor. Pai, salva cada aspecto do Gustavo, salva o espírito, a alma e o corpo dele. Pai, usa todas as circunstâncias ao redor dele para salvar ele. Faça todas as coisas cooperarem para o bem dele. Salva ele, salva. Usa essa situação que está acontecendo no meio das igrejas para salvar a igreja, para salvar o Gustavo. O Senhor está cortando barrão queimado para nos salvar, irmãos. Tudo está acontecendo é o amor do Senhor, é o sumo sacerdote com a cinta no peito, porque ele se preocupa conosco. Ele não nos abandonou. Ele está no meio dos candelabros. Amém! Ele está espivitando o que é negativo, cortando o que é negativo e nos salvando, nos conduzindo. Intercedendo por nós. Ó, versículo 26. Com efeito, nos convinha, precisávamos disso. Para ter feito isso, nos convinha um sumo sacerdote como este. Irmãos, se nós não tivéssemos Cristo como nosso sumo sacerdote, não tinha feito nada para a nossa vida. Mas nos convinha um sacerdote como esse. Ele é santo, ele é inculpável, Cristo é sem mácula, ele é separado dos pecadores, ou seja, não tem nada com o pecado. E feito mais alto que os céus. E que esse Cristo não tem necessidade, como um sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus próprios pecados, porque o Senhor não tem pecado. Depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Amém! Ele pagou o preço por nós uma única vez. E ele vive por interceder por nós. Vamos ler lá Romanos 8, 34? Só que aqui em Hebreus nos mostra Cristo intercedendo por nós dos céus, que está lá no mais alto dos céus. Só que Apocalipse mostra Cristo intercedendo por nós, cuidando de nós, no meio de nós da igreja. O mesmo que está lá no céu, ele está no meio de nós andando entre os candelabros. Ó Senhor Jesus, ele está andando no nosso meio, não é? Vamos ler lá Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Fala assim. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. E ele está onde, esse que ressuscitou? Está à direita de Deus. Ele está lá em cima. Fazendo o que lá? Dormindo? Não. E também intercede por nós. Ele está lá, irmão, vivendo 24 horas intercedendo por nós.
Esse Senhor que ressuscitou, ele vive por interceder por nós. Irmão, nesse momento de dificuldade, ele está intercedendo por nós fortemente. Cada segundo, ele está orando por nós. Essa semana, eu pedi para muitos irmãos orarem por mim, porque amanhã vai ter uma decisão muito séria. Mas, e eu não sei se os irmãos oraram por mim mesmo. Eu creio que oraram. Mas se não oraram, eu quero dizer para os irmãos que Cristo intercedeu por mim. E ele vive por interceder por mim. Se os homens não orarem por mim, o Senhor ora por mim 24 horas por dia. Ele nunca esquece de mim. Ele intercede por mim diante de Deus todo momento. Todo momento. Ele intercede por nós. Não é? Então, voltando para Apocalipse, o que João viu então, quando ele olhou? Versículo 13. Ele virou e viu o quê? Ele viu, versículo 12, ele viu os candeeiros de ouro. E no 13, ele viu que no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem. É Cristo como sacerdote da sua natureza, como homem. Tá? Ele entende nossas dificuldades. Ele entende que a igreja tem dificuldade. Bom, a gente não pode nunca usar desculpa, falar assim, a igreja é cheia de defeitos, a igreja é cheia de homens, os homens são falhos. Certo, é porque os homens são falhos. É verdade, a igreja é cheia de defeitos, os homens são falhos. Mas lembre-se, o Senhor, ele também é um homem sem pecado. Ele sabe que a dificuldade que nós passamos. E ele está no meio das igrejas como um homem. Quando o Senhor citou, ele não perdeu sua humanidade. Ele continua na igreja, e lá em cima ele está como um homem, porque lá em Atos, Estevão, quando olhou para o céu, no capítulo 7, ele viu o Filho do Homem em pé, o Senhor como homem em pé. E ele está lá no céu como homem, mas aqui ele está, Apocalipse, está no meio das igrejas como homem também. Ele conhece nossas dificuldades, ele conhece nossas fraquezas, e ele intercede por nós, né? Então aqui João viu o Senhor no meio dos candeeiros. E aí em Daniel? Em Daniel, capítulo 3, vocês lembram de Daniel, quando os amigos de Daniel, os três amigos de Daniel foram jogados na fornalha quente? E aí, quando Nabucodonosor olhou, não havia três, haviam quatro pessoas na fornalha. E lá fala, vamos ler lá, é tão bom ler, é tão gostoso. Eu amo voltar para Daniel. Toda vez que tiver que voltar para Daniel, eu fico feliz. Vamos ler para Daniel, vamos ler Daniel, capítulo 3, vamos ler lá, só para vocês verem. João viu, vai abrir Daniel capítulo 3 aí. João viu um semelhante ao Filho do Homem andando entre os candeeiros. Em Apocalipse fala que era o Filho do Homem entre os candeeiros, tá? Mas em Daniel, o que eles viram? Olha lá, Daniel capítulo 3, versículo 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos. Homens! Quatro homens. Foi jogar três homens. Apareceu mais um homem. Não apareceu, não foi um Deus lá, não. Foi um homem. Um homem que apareceu. Tá? Não era três amigos de Daniel e um Deus lá no meio. Não, era três amigos de Daniel e mais um homem. Era quatro homens. Quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Mas peraí, irmão Gustavo. Ele é homem ou ele é Deus? Aqui fala no primeiro versículo que era um homem que estava andando. E termina falando que ele era um Deus. Ué, ele é um homem ou ele é um Deus? Quem estava lá no meio do fogo, andando no meio do fogo, era um filho de homem, um filho de Deus. Era Cristo como homem, mas no poder de Deus. Então, olha que interessante. Vamos pensar. Em João, lá em Apocalipse, João viu o Senhor como homem andando no meio das igrejas. Em Daniel, foi visto Cristo como homem na sua humanidade, mas na força de Deus, andando no meio do fogo, junto com o seu povo. Me explica melhor, irmão Gustavo. Aqui, em Daniel, o que está acontecendo? O povo do Senhor, os três amigos de Daniel, estavam sofrendo por amor ao Senhor. Quando o seu povo sofre, o Senhor não os abandona. O Senhor está junto com eles. Se o seu povo estiver passando pelo fogo, o Senhor pula fora? Não. O Senhor está lá no meio do fogo também.
Irmão, o fogo está passando hoje no meio da vida da igreja, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou. Na verdade, o Senhor está andando no meio do fogo, no meio das igrejas, no meio do fogo. Mas o Senhor, quando está andando com o seu povo que está sofrendo, o Senhor não vem como Deus, ele vem como um homem. Por quê? Porque se ele viesse como Deus, ele não poderia nos entender. Ele é um sumo sacerdote, ele é um fiel e misericordioso sumo sacerdote, como fala em Hebreus. O que quer dizer o termo fiel e misericordioso sumo sacerdote? Misericordioso porque ele é um homem e ele sabe o que nós passamos. Por isso ele pode ter misericórdia de nós. Fiel porque ele é poderoso, ele é Deus. Ele é fiel em tudo, em toda a palavra de Deus. Ele tem poder capaz para ser fiel em tudo que Deus tem para nós. Então, quando fala em Hebreus que Cristo é nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote que intercede por nós, quer dizer que ele é misericordioso porque ele é um homem. Ele entende nossa situação. E ele está na fornalha como um homem também. Ele é um misericordioso como um homem. Mas quando fala que ele é fiel, é porque ele é Deus. Ele tem aspecto de um filho de Deus. Ele tem poder para cumprir tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele é fiel para cumprir tudo isso. Ele tem esse poder para isso. Não estou entendendo? O Senhor está no nosso meio como um homem, mas quando você olha, ele é um homem, mas ao mesmo tempo ele é poderoso como Deus. Ele é um homem Deus. É o filho do homem, mas ao mesmo tempo é filho de Deus. Assim foi o Senhor no seu viver terreno. Tinha muitas vezes que você olha o Senhor, tanto os discípulos, nos evangelhos, ele é um homem legítimo. Comia com eles, dormia com eles, sofria com eles, chorava com eles, não é? Sofria com eles, não tinha onde reclinar a cabeça, mas, ao mesmo tempo, nas situações que os discípulos precisavam do Senhor, ele era Deus. Ele multiplicava os pães, curava leprosos, ressuscitava mortos, andava sobre as águas. Mas quando olhavam, andando sobre as águas, era o Senhor um homem. Quando olhava no fogo, era um homem. Mas o que ele fazia tinha um aspecto do Filho de Deus. Ele estava nos libertando. E eles foram, vocês se lembram que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha amarrados, amarrados. Mas quando eles ficaram lá dentro, eles estavam soltos, andando, passeando dentro do fogo, passeando soltos. Irmão, quando o fogo vem e destrói só o que é natural em nós, só o que nos amarra. Que amarrava a mão dos amigos de Daniel eram cordas feitas de coisas naturais. O que é natural no fogo queima. E aí o Senhor produz então libertação. O Espírito produz libertação em nós. O Senhor hoje, lá em Apocalipse, como sacerdote está andando no meio das igrejas, ele está andando no meio das igrejas para poder queimar tudo que é natural no nosso meio. Para espiritar tudo que é natural. Para quê? Para que a gente tenha liberdade. Porque as coisas naturais dos homens estão nos prendendo. Isso já vem para nos dar liberdade do Espírito. E ele está como um homem no nosso meio. É o mesmo que fala lá em João. Ele está como filho do homem. Ó Senhor Jesus. Então, para terminar, vamos lá em Apocalipse. De novo. Então, o que a gente vê em Apocalipse? A sequência dos versículos do capítulo 1. Nós vemos no versículo 5 que o Senhor nos ama. Ele fez a redenção. Versículo 5 fala, Apocalipse 1, 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Então, é redenção. Morreu por nós. E, de repente, na continuação do capítulo, João viu esse mesmo Senhor agora andando no meio das igrejas. Para fazer o quê? Para fazer uma obra em amor no meio das igrejas. Ele está edificando a igreja em amor. Ele está nos conduzindo. Ele está cortando o que é negativo. Ele está nos amando. E aí, quando chega lá no final do capítulo 1, esse mesmo Senhor é aquele que vai vir. Tá? É aquele que virá. É aquele que é o primeiro e o último, que vai completar a obra. Tá? É aquele que ele vai vir. Olha assim, quer ver? Olha o versículo 17. No finalzinho fala assim. Vamos ler o 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu vou voltar. Eu sou o último. Aquele que vive, estive morto, mas esse estou vivo pelo século dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Tá? O Senhor é aquele que vai voltar. Aí no final do versículo 7 fala assim: versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá.
até quando transpassarem todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O Senhor está voltando. Então, a sequência aqui em Apocalipse 1 é: o Senhor morre por nós. 5. O Senhor promete que vai voltar. 7. Mas entre o Senhor morrer por nós e o Senhor voltar, versículo 7, o que está fazendo? É no versículo 13, andando no meio das igrejas, edificando a igreja em amor. Então, o que tem entre a redenção do Senhor de nos amar e perdoar os pecados e a volta do Senhor? O que tem no meio dessas duas coisas? Tem o Senhor como sumo sacerdote andando no meio das igrejas, edificando a igreja, nos conduzindo em amor. Entenderam isso? Ganharam isso? O Senhor morreu por nós, um dia vai voltar. Uai, tá bom, o Senhor morreu por mim e um dia no futuro vai voltar. E hoje? O que está fazendo hoje então? Estou parado, abandonado? Não. Ele está no meio das igrejas, edificando a igreja, está cuidando de nós. É isso que a Bíblia nos mostra nos Salmos. Vamos ler lá? Aí eu vou parar. Eu vou só falar os Salmos e paro. Salmo 22. Vamos ler lá. Olha que sequência maravilhosa. Se você ler o Salmo 22, o Salmo 22 é um salmo que fala dos sofrimentos do Messias. É um salmo profético que conta todo o sofrimento que passou na cruz quando ele morreu por nós. Até o versículo 1 começa falando a mesma frase que o Senhor na cruz, nas últimas 3 horas, o Senhor gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Olha Apocalipse 22, Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Se você continuar lendo, que eu não vou ler por causa do tempo, você vai ver que é um salmo que descreve tudo o que o Senhor passou na cruz. Ou seja, sofrimento do Senhor ao morrer por nós, para perdoar nossos pecados. E aí, esse é o Salmo 22. Vamos pular para o Salmo 24. O que o Salmo 24 fala? O Salmo 24 fala da volta do Senhor. Que esse Senhor que morreu por nós no Salmo 22, na cruz, é o mesmo Senhor que um dia vai voltar no Salmo 24. Se você ler na sua Bíblia aí, tem até um subtítulo que fala assim: a vinda do Rei da Glória. Tá? Olha que fala no versículo 7. Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Está falando da volta do Senhor. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Quando o Senhor vai voltar como aquele forte e poderoso que vai guerrear nas batalhas do Armagedon, nas batalhas que vai acontecer, que é a batalha do Armagedon, né, para poder triunfar, tá? Levantai o porta, as vossas cabeças, levantai o portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, tá? É aquele que voltará. É a vinda do Rei da Glória. Então, Salmo 22 mostra o Senhor morrendo por nós, porque Ele nos ama. Ele perdoou nossos pecados, nos libertou. Salmo 24 mostra o Senhor que vai voltar, o Rei da Glória, poderoso, para lutar a batalha do Armagedon. Mas o que tem entre o Senhor morrer por nós, no Salmo 22, e no Salmo 24, que é a volta do Senhor? Tem o Salmo 23, que é o Senhor como pastor. O que o Senhor está fazendo depois que ele morreu por nós e até que ele volte? Ele está no meio das igrejas, cuidando das igrejas. Ele está no nosso meio como pastor, nos pastoreando. É o Salmo 23, ele está edificando a igreja. O Senhor que morreu por nós no Salmo 22, agora ele está cuidando da igreja no Salmo 23, para que um dia ele volte no Salmo 24. Salmo 23 é o Senhor cuidando de nós na igreja, é o Senhor no meio dos candelabros. O que fala o Salmo 23? Vamos ler. O Senhor é meu pastor. Ele está fazendo aquele que morreu por nós, ele está me pastoreando, ele está cuidando da igreja, ele está caminhando no meio da igreja como pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele nos dá comida, irmãos, de repouso. Ele nos dá paz. Leve-me junto às águas de descanso. Ele dá descanso. Irmão, está dando descanso? Deixa o Senhor te levar para o descanso. Refrigera minha alma. Ele dá refrigério para minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele está nos guiando pelos caminhos da justiça, hoje na igreja, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas hoje, na edificação da igreja, hoje, na vida da igreja, é tudo mil maravilhas. Hoje, na vida da igreja, não tem problema nenhum, não tem morte, não tem vale da morte. O Senhor só nos conduz para caminhos maravilhosos. Não.
O Senhor, às vezes, nos conduz para situações de vale da morte. Vale já é algo ruim, porque é algo baixo. Vale simboliza algo baixo. Montanha, nós estamos lá em cima, lá no alto, triunfante, visão de águia, tal. Vale não, vale já está lá embaixo. Parece a situação na vida da igreja, nós estamos lá embaixo, no vale. E ainda parece que é um vale cheio de morte. Você não acha nada naquele vale. Naquele vale da morte parece que parece que você vai morrer ou entrar em depressão. Porque não tem nada de bom naquele vale. Não tem nada de bom na vida da igreja. Não tem nada, está tudo horrível. É só um vale, só tem morte. E aí, o Senhor nos abandonou? Não. Ainda que eu ande pelo vale da morte, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, Senhor? Porque tu estás comigo. Ele continua no meio dos candelabros, ele continua no nosso meio. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor, com o cajado, com a vara dele, está nos consolando. Como é que ele consola? Ele nos puxa. Vem para cá junto de mim, vem. Vem, ele puxa a ovelhinha, vem para cá. Deixa eu te consolar com a minha vara. Com a minha vara, eu não vou te bater, não. Eu vou te consolar. Eu vou te sustentar. Na vida da igreja tem inimigo? Tem. Não homens. Não é homens. Hoje nós sabemos que nossos inimigos não são homem nenhum. Na vida da igreja, nossos inimigos são os principados e potestades no ar. São os demônios, Satanás. E que ele fala? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando Satanás vem com seus demônios, antes de cair querendo nos atacar na vida da igreja, irmão, o Senhor prepara para nós uma mesa. Fala assim, ó, seguinte, desfruta, come e bebe, e só olha os inimigos aí tentando armar, os demônios e anjos tentando armar contra nós. Mas o Senhor fala assim, mas fica tranquilo, Gustavo. Senta aí, só observa, só desfruta, só come. Né? Na frente dos seus inimigos, prepare-me uma mesa na frente dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, ou seja, o Senhor nos dá unção. O Senhor nos dá o Espírito no nosso interior, a unção interior, ungir de unção, a cabeça com óleo. Ou seja, o mesmo óleo que está em Cristo, que a cabeça está na igreja que está no nosso. A unção que estava em Cristo está dentro de nós agora. Tá? E o meu cálice transborda, irmão. Mesmo que os inimigos estejam atacando, Satanás, demônios, irmão, nosso cálice tem que estar transbordando. Quando nós ouvimos a unção interior, nosso cálice, nossa vida está transbordando de alegria, tá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o Senhor está cuidando de nós com a sua bondade e a sua misericórdia. Todos os dias da nossa vida. E nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre, na casa dele. Para todo sempre, nós vamos estar na presença do Senhor. Então, resumindo, essa é a sequência de Apocalipse. É a mesma sequência de Salmo 22, 23 e 24. Salmo 22, o Senhor nos amou e perdoou os pecados. É Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos amou e perdoou e nos libertou dos nossos pecados. Aí, no versículo 7, Apocalipse 1, fala que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar é o Salmo 24. É a vinda do Rei da Glória, poderoso. Todos os olhos vão ver o Senhor voltando. Ele vem como poderoso na batalha, para lutar as batalhas, a batalha do Armagedon, né? Mas, e aonde nós estamos hoje? Já nos perdoou. E vai voltar no futuro. Perdoou no passado, voltar no futuro e hoje. Hoje é o Salmo 23. O Senhor está no meio dos candelabros, como pastor, como sacerdote, cuidando de nós. Amém? Jesus é o Senhor.